chegamos. Corpo, mente e o próximo. Né? Então, corpo, mente, espírito e o próximo. Então, o que isso significa? O que isso tem a ver com espiritualidade? Então, lembra que eu falei no iniciozinho que existe uma substância pensante, da qual nós chamamos eu chamo de Criador, de Deus. Existe uma matéria amorfa, que é uma matéria amorfa? Uma matéria sem forma e que dá forma a todas as coisas, segundo o pensamento desse Criador. E essa matéria-forma, ela cria todas as coisas a partir do amor. Tá? Sem amor, não se dá forma a nada. Então, isso significa que sem uma comunhão com o Criador, as pessoas estão longe de construir riqueza que gere felicidade realmente. Então, lembra que eu falei no início do curso, ou você vai ser um gangster e criar sua fortuna de forma indevida, ou você vai fazer essa criação de riqueza a partir do amor, né? A partir da conexão com o divino. E se você não escolhe nenhum dos lados, provavelmente você não vai nem ser rico. Você não vai ser rico, você vai viver uma vida de necessário ou abaixo da linha do necessário. Porque quando nós fazemos uma opção por um lado, nós vamos viver a abundância. Então, se você ainda não está vivendo a abundância na sua vida, é porque você ainda não escolheu de que lado você quer estar. Então, a espiritualidade, ela acaba sendo algo necessário para que essa substância informe, né, produza na natureza a forma do seu pensamento, a abundância que você deseja. Agora, é interessante isso. Para produzir o bem, para produzir a abundância, eu preciso estar conectado com o Criador. Mas para que os meus pensamentos produzam as coisas negativas, eu não preciso nem fazer esforço, elas simplesmente se produzem. O negativo ele tem uma força que simplesmente acontece, né? A gente não pode levar em conta que nós estamos no mundo, nós não somos do mundo. Então, para que a manifestação do alto aconteça na minha vida, eu preciso pedir estar com essa unidade com essa substância pensante, com Deus, com esse Criador. Agora, se eu estou no mundo, as coisas no mundo irão acontecer. E aí a Bíblia é muito sábia, principalmente quando você olha, ele diz, olha, não se importe com a riqueza dos malvados. Eles são como a erva que cresce num dia e são consumidas no outro. Então, é uma abundância que brota do nada, que fica imensa, mas que também ela acaba do nada. Enquanto que essa abundância criada junto com o Criador, ela perpetua, ela não se destrói. Então, o desejo de abundância, quando eu estou conectado, quando eu estou unido com o Criador, nesse sentido, ela não pode ser um desejo egoísta. Tá? Então, eu não posso ter um desejo de abundância somente para minha satisfação, somente para que eu me dê bem, somente para que eu consiga os meus resultados. São poucos os que conseguem essa façanha, né, de conseguir a abundância pensando só em si mesmo, pensando só nos seus lucros, sem esse coração de querer que o outro também cresça, de querer que o outro também se desenvolva, de querer que o outro aproveite da abundância que você está conseguindo. Se você não fizer a sua criação de abundância levando em conta as outras pessoas, provavelmente você não vai ter um desenvolvimento de abundância que te traga alegria, pode te trazer felicidade.
porque a felicidade ela é condicionada. A felicidade ela se dá pelas minhas conquistas. A alegria é um estado de espírito, é um estado interno, né? Inclusive na Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então a alegria ela é um dom e ela é uma emoção natural do ser humano. Tá? Então quem quer ter abundância, as pessoas que querem ter abundância, elas precisam desenvolver a sua abundância, os seus projetos com foco na humanidade. Então, prosperar, desenvolver abundância, sugere que você faça algo em favor dos outros, para o bem dos outros e não seu. Você vai experimentar, você vai viver do fruto da abundância, mas o seu primeiro olhar não pode ser para você. O seu primeiro olhar, ele deve ser para o próximo. Então, ter um espírito caridoso é o segredo da abundância. Mas esse espírito caridoso, ele tem o seu limite. Eu não posso ter um espírito caridoso só para o outro, aonde eu vou dar para o outro aquilo que eu não tenho. Não, abundância é quando eu dou mais do que eu dou, porque eu tenho mais do que o necessário. Enquanto você tiver o necessário, você está desobrigado de compartilhar. Tá? Você só tem essa obrigação de compartilhar quando você tem mais do que necessário. Então, uma pessoa legitimamente cristã ou uma pessoa legitimamente conectada com esse Deus da abundância, ele deve compartilhar tudo aquilo que ele tem mais do que o necessário. Então, o grande valor que tem que estar por trás da criação de riqueza é proporcionar bem aos outros. Através daquilo que você tem de melhor, através das suas habilidades, através das suas capacidades, através dos produtos que você desenvolve e tudo aquilo que gerar para você abundância, você está obrigado a compartilhar com aqueles que precisam disso que você está produzindo, com esse bem que você tem de sobra. Então, você deve oferecer aos seus irmãos que não estão nesse nível de abundância que você tem. E provavelmente existem algumas coisas que faltam para você e que você vai buscar naquele que tiver abundância. Ninguém vai ter abundância em todas as áreas da sua vida. Nós sempre vamos precisar da generosidade do outro. E aí a gente olha para o corpo místico de Cristo, né? Então, o pulmão precisa do coração, que precisa dos rins, que precisa... Um órgão precisa do outro, tá? O coração nunca vai conseguir purificar o ar, tá? Então, ele vai precisar do pulmão para fazer isso com o sangue que ele bombeia. E o pulmão nunca vai conseguir processar o sangue, não cabe a ele. Então, quando uma coisa ou outra não estão bem reguladas, o corpo entra em falência. Então, aquilo que é da minha competência, aquilo que eu faço bem e aquilo que eu tenho em abundância, eu devo compartilhar. E aquilo que me falta, eu espero da abundância do outro. Mas quando nós colocamos a nossa abundância um ao serviço do outro, o corpo vai funcionar bem, as coisas vão caminhar muito bem. Então, todo aquele que tem esse espírito caridoso, quando ele pensar em vender algo, ele deve ter em mente se o que ele está oferecendo de alguma forma para a outra pessoa, né, vai proporcionar um valor para aquela pessoa. Então, eu vou criar um bem, um produto, e vou vender para uma pessoa que necessita daquilo.